Era para ser só mais um dia comum. Mateus, invisível aos olhos da cidade, empurrava seu carrinho sem imaginar que em poucos minutos teria que escolher entre a própria vida e a de uma criança indefesa. O que ele não sabia é que aquela menina era filha de uma das famílias mais ricas do país. Se você gosta de histórias reais que tocam fundo no coração, já se inscreve aqui no canal A Vida Conta e vamos juntos mergulhar nessa jornada de coragem e humanidade. As ruas ainda estavam silenciosas quando Mateus empurrava seu carrinho pelas calçadas molhadas. Quase ninguém notava sua presença, mas havia algo nele que chamava atenção para quem ousasse olhar, um brilho nos olhos de quem parecia carregar segredos que a cidade inteira ignorava. Era como se, por trás daquele uniforme gasto, existisse uma história maior do que qualquer arranha-céu iluminado. Quantas vezes você já passou por alguém humilde e não percebeu que ali existia um mundo inteiro de sonhos e dores? E quantas vezes acreditou que só os grandes nomes e rostos famosos mereciam ser lembrados? A resposta é dura. Todos nós já fomos culpados disso. E é justamente nesse silêncio, onde a maioria não olha, que nascem os heróis que ninguém espera. Mateus era esse tipo de homem. Vivia cada dia como se fosse igual ao anterior, varrendo folhas, recolhendo sacos, limpando o que outros deixavam para trás. Só que dentro dele existia uma chama que nem ele sabia que tinha. Trabalhava sem reclamar, mesmo com o cansaço marcando cada músculo. Seu orgulho estava no fato de entregar a cidade limpa, ainda que poucos agradecessem ou sequer notassem. Naquela manhã, o cheiro de terra molhada se misturava ao barulho distante do trânsito. Mateus ajeitou a luva gasta na mão e continuou a varrer, sem imaginar que o destino estava prestes a arrancá-lo da invisibilidade. Ele ainda não sabia, mas o que faria em poucos minutos mudaria não apenas a sua vida, mas também a de uma família que vivia cercada de luxo, e completamente distante da realidade em que ele respirava todos os dias. A manhã seguia arrastada, com o céu encoberto e a cidade despertando aos poucos. Mateus já tinha percorrido 3 quarteirões quando o barulho de pneus derrapando quebrou sua rotina. O som foi tão agudo que fez seu coração acelerar instantaneamente. Ele ergueu o olhar, a poucos metros dali, uma van surgia descontrolada em direção a um cruzamento estreito. Tudo parecia em câmera lenta, e foi nesse instante que ele notou. Bem na frente do veículo, estava uma criança em cadeira de rodas, imóvel, com os olhos arregalados. O corpo de Mateus reagiu antes da mente entender o que estava acontecendo. Largou o carrinho de lixo e correu. O coração batia forte no peito, cada passo parecia um martelo no chão encharcado. As rodas da cadeira travaram em uma pequena elevação do asfalto, e a criança, apavorada, tentava mover os braços sem sucesso. O som do motor rugindo se aproximava, e por um segundo, tudo parecia perdido. Quando já não havia mais tempo, Mateus se lançou para frente. O impacto do empurrão fez a cadeira se mover bruscamente para a lateral da calçada, escapando da rota da van por centímetros. O gari caiu no chão, arrastado pelo próprio impulso, e sentiu o ombro arder ao raspar no asfalto molhado. A van passou voando, freando alguns metros à frente, enquanto um silêncio pesado tomou conta da rua. Mateus respirava ofegante, o coração descompassado, até ouvir o choro contido da criança. Se arrastou até ela e se abaixou, tentando parecer calmo, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Tá tudo bem, já passou. Você tá seguro agora, disse, com a voz rouca. A menina, com o rosto molhado de lágrimas, o olhava como se estivesse diante de alguém que não deveria existir. Seus olhos tinham uma mistura de medo e alívio. Mateus reparou nos detalhes, os sapatos caros, a roupa que não combinava em nada com a simplicidade daquela rua. Ele não fazia ideia de quem era aquela criança, mas sabia que acabará de mudar o rumo da própria vida. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas. Uma senhora, que vendia flores na esquina, colocou a mão na boca, chocada com a cena. 2 homens correram até a van, discutindo com o motorista, enquanto Mateus continuava ao lado da menina. Como é seu nome? Perguntou, tentando quebrar o gelo. Sofia. Respondeu baixinho. Ela parecia frágil, mas havia algo na sua expressão que chamava atenção, um brilho resiliente, como se aquela menina já tivesse enfrentado muito mais do que deveria para sua idade. Mateus ajeitou a cadeira dela, garantindo que estivesse firme. Eu sou o Mateus. Ele sorriu, tentando disfarçar a tensão. Acho que a gente deu um susto enorme hoje, né? Sofia forçou um sorriso tímido. Você me salvou. A frase, dita com tanta simplicidade, atravessou Mateus como um raio.
Ninguém nunca tinha usado aquela palavra em relação a ele. Sempre foi o invisível, o que limpava a sujeira dos outros, o que passava despercebido. Agora, uma criança o olhava como se fosse um herói. O barulho de passos apressados ecoou pela calçada. Uma mulher elegantemente vestida surgiu, acompanhada por um segurança. O salto fino bateu forte contra o chão, e seus olhos varreram a cena em desespero até pousarem em Sofia. "Minha filha!" gritou, correndo até a cadeira de rodas. Era Carolina Vasconcelos, uma das herdeiras mais ricas do país, acostumada a aparecer nas colunas sociais. Ela se ajoelhou diante da filha, segurando seu rosto com as mãos trêmulas. "O que aconteceu? Você tá bem?" A voz dela misturava pânico e alívio. Sofia apontou para Mateus, ainda ofegante e com o uniforme molhado. "Ele me salvou, mamãe." Carolina levantou o olhar para o gari. Houve um segundo de silêncio absoluto. Era como se dois mundos completamente diferentes colidissem ali, diante de todos. O homem suado, com as mãos calejadas e roupa simples, diante da mulher que carregava o peso da riqueza e da aparência impecável. Mateus baixou a cabeça, sem saber o que dizer. Não esperava reconhecimento. Fez o que achava certo e só. Mas dentro dele algo queimava, uma mistura de orgulho, estranheza e receio. Carolina, ainda sem palavras, se limitou a agradecer rapidamente, com a voz embargada. "Obrigada", murmurou, como se engolir o próprio orgulho fosse mais difícil do que lidar com o acidente. Enquanto o segurança empurrava a cadeira de Sofia de volta para o carro de luxo, Mateus recolheu suas coisas. Sabia que, dali em diante, sua vida não seria mais a mesma. Não porque esperava fama ou dinheiro, mas porque, por um instante, ele deixou de ser invisível. Na calçada molhada, com a chuva voltando a cair fina, ele caminhou de volta ao carrinho de lixo. Seu coração ainda acelerado não deixava dúvidas. Aquele resgate inesperado era só o começo de algo muito maior. Carolina não conseguia dormir naquela noite. O acidente voltava à sua mente como um filme que ela não conseguia desligar. As mãos ainda tremiam ao lembrar da filha presa na cadeira, prestes a ser atingida. E, acima de tudo, a imagem de Mateus se jogando contra o tempo para salvar Sofia. Deitada em lençóis caros, rodeada por conforto, ela sentia algo que há anos não sentia: vulnerabilidade. Era estranho perceber que toda a sua fortuna não serviu para proteger o que mais importava. Quem fez isso foi um desconhecido de uniforme laranja, com mãos marcadas pelo trabalho. No outro extremo da cidade, Mateus também não dormia. Ele encarava o teto do pequeno quarto, ouvindo a goteira insistente no balde que sempre ficava no canto. Tentava não pensar no que havia acontecido, mas a cena se repetia sem descanso. O olhar de Sofia, a gratidão pura em cada palavra dela, parecia um farol dentro dele. Pela primeira vez, ele não se via apenas como um gari. Sentia que tinha feito algo que mudava tudo. No dia seguinte, a imprensa já havia descoberto o episódio. Câmeras se posicionaram na porta da mansão dos Vasconcelos. Jornalistas buscavam informações sobre a criança salva por um gari anônimo. Carolina, acostumada a lidar com repórteres, fechou os portões. Não queria que a história ganhasse proporções. Mas era tarde demais. Nas redes sociais, vídeos gravados por transeuntes mostravam Mateus empurrando a cadeira de Sofia no último segundo. A cena viralizou em questão de horas. Enquanto a elite comentava em jantares e clubes privados sobre o gari herói, Mateus vivia a rotina de sempre, tentando evitar os olhares curiosos que agora surgiam pelas ruas. Alguns o cumprimentavam, outros tiravam fotos escondidas. Ele se sentia desconfortável, como se tivesse invadido um palco que não era seu. Carolina, pressionada pela opinião pública, resolveu procurá-lo. Não por gratidão apenas, mas porque algo nela começava a desmoronar. Ao lado de assessores, ela chegou ao depósito onde Mateus trabalhava. Os colegas pararam de varrer e recolher para observar aquela cena improvável, uma das mulheres mais influentes do país caminhando entre sacos de lixo e vassouras, com o salto se sujando no chão úmido. "Você é Mateus, certo?" perguntou, mantendo a postura firme, mas com a voz mais baixa do que o normal. Ele a reconheceu de imediato. Parou o que estava fazendo, enxugou o suor da testa e respondeu com simplicidade: "Sim, sou eu." Carolina respirou fundo. Não estava acostumada a falar sem controle da situação. "Preciso agradecer pelo que fez. Você salvou a vida da minha filha." Mateus baixou o olhar.
Não precisa agradecer, dona. Fiz o que qualquer pessoa faria. Essa resposta a desarmou. A sinceridade soava diferente de tudo que ela conhecia. No seu mundo, favores vinham com interesses, gestos tinham preço. Ali, diante dela, estava um homem que arriscou a vida sem pedir nada em troca. Os dias seguintes intensificaram um choque de realidades. Sofia insistia em rever Mateus, e Carolina, contra seus instintos, permitiu. A cada encontro, a menina sorria mais, como se o gari tivesse se tornado uma espécie de guardião invisível. Mateus, tímido, nunca soube como agir diante da mansão luxuosa, dos empregados em fila, do brilho que ofuscava qualquer visitante. Mas Sofia fazia questão de quebrar a distância, conversava sobre coisas simples, ria de detalhes que ninguém na casa parecia notar. O vínculo entre os dois incomodava Carolina. Parte dela admirava aquele homem, outra parte se revoltava. Como alguém tão distante de seu círculo podia se tornar essencial para sua filha? Como aceitar que um gari representava aquilo que sua riqueza nunca conseguiu dar, segurança e humanidade? Em uma tarde chuvosa, Carolina chamou Mateus para conversar sozinha. Estavam no jardim da mansão, cercados por flores cuidadas por jardineiros. Eu não entendo você, começou, olhando diretamente para ele. No meu mundo, nada é de graça. Tudo tem um motivo, um preço. Por que você arriscou sua vida sem esperar nada em troca? Mateus respirou fundo, encarando as mãos calejadas. Porque era uma criança. Eu não pensei em mais nada. Só vi que precisava ajudar. Carolina ficou em silêncio. As palavras simples ecoaram mais forte do que qualquer discurso ensaiado. Naquele instante, ela percebeu que sua visão de mundo estava ruindo. O dinheiro podia comprar carros, casas, status. Mas não podia comprar a pureza de um gesto como aquele. O choque de mundos não estava apenas na diferença entre luxo e humildade. Estava no confronto entre valores. Carolina começava a entender que riqueza sem humanidade era apenas vazio. Mateus, por outro lado, aprendia que até mesmo os mais poderosos podiam ser frágeis, e que sua coragem o colocava no mesmo nível de qualquer um, talvez até acima. Naquele jardim, sob a chuva leve que caía, algo invisível se transformava. Não era amizade ainda, muito menos igualdade. Era o início de uma ponte improvável, construída entre dois universos que nunca deveriam se encontrar, mas que o destino forçou a colidir. Os encontros entre Mateus e Sofia se tornaram frequentes, para espanto da família Vasconcelos. Carolina, mesmo com suas reservas, não conseguia negar o quanto a filha parecia diferente quando estava perto daquele homem. Sofia sorria mais, falava mais e parecia sentir-se segura como há muito não acontecia. Era como se a simplicidade de Mateus fosse capaz de dar a ela o que o luxo e os cuidados médicos jamais tinham conseguido: leveza. Mas dentro da mansão, os sussurros cresciam. Empregados cochichavam pelos corredores. Parentes criticavam pelas costas. Como uma mulher da posição de Carolina permite que um gari entre em sua casa? Murmuravam. E, mais cedo ou mais tarde, o peso dessas vozes começou a se infiltrar na mente dela. Em um jantar de família, um dos irmãos de Carolina, empresário tão influente quanto arrogante, não escondeu o desprezo. Então é verdade que você anda recebendo um gari em casa? Disse, com um sorriso irônico, enquanto girava a taça de vinho. Carolina tentou ignorar, mas ele insistiu. Você deveria ter mais cuidado com as companhias. Essas pessoas sabem aproveitar oportunidades. Aposto que ele já está planejando pedir algo em troca. As palavras do irmão a atingiram mais do que gostaria de admitir. Durante a noite, Carolina encarou o reflexo no espelho e se perguntou se não estava mesmo cometendo um erro. A gratidão era inegável, mas e se Mateus tivesse outros interesses? A desconfiança se misturava ao orgulho, criando um nó difícil de desfazer. Mateus, por sua vez, nunca cogitou pedir nada. Cada vez que cruzava os portões da mansão, sentia-se deslocado, como se estivesse entrando em um território proibido. Não estava ali por Carolina, nem por reconhecimento. Estava ali por Sofia, que sempre o recebia com o mesmo entusiasmo, como se fosse o melhor momento do dia. Certa tarde, quando a chuva batia forte nos vidros da sala principal, Carolina decidiu testar Mateus. Eu sei que sua vida não é fácil, começou, medindo cada palavra. Posso ajudar você. Posso arrumar um emprego melhor, dar uma casa melhor. Só preciso que você aceite. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos.
Seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e firmeza. Dona Carolina, não me entenda mal. Eu agradeço, mas não preciso disso. Eu não salvei sua filha esperando nada em troca. O que fiz, fiz porque era o certo. Ela não esperava essa resposta. Parte dela sentiu vergonha, como se tivesse revelado uma face escondida. Pela primeira vez, percebeu o quanto estava envenenada pela lógica do seu mundo. Tudo tinha um preço. E ali estava um homem mostrando que a vida podia ser diferente. Sofia, que ouvia a conversa de longe, se aproximou com a cadeira de rodas e interrompeu. Mamãe, você não entende? O Mateus não quer nada. Ele já me deu tudo quando me tirou daquela rua. A sinceridade da filha desarmou Carolina. Pela primeira vez, lágrimas escorreram em seus olhos sem que ela tentasse disfarçar. Ela olhou para Mateus e murmurou com a voz embargada. Eu não sei como lidar com isso. Passei a vida inteira acreditando que as pessoas só se aproximavam de mim por interesse. É difícil acreditar em alguém que não queira nada. Mateus respirou fundo e respondeu, sem hesitar. Talvez porque eu não queira nada da senhora. Só quero continuar sendo alguém que a sua filha pode confiar. Aquelas palavras ficaram gravadas em Carolina. No fundo, eram a lição que ela mais precisava ouvir. O preconceito que carregava contra ele não era apenas sobre classe social, mas sobre a incapacidade de acreditar que ainda existiam pessoas boas de verdade. Com o tempo, as visitas de Mateus passaram a incomodar menos. Carolina, aos poucos, deixava de vê-lo como um intruso e começava a enxergar um homem que carregava valores que ela própria havia perdido no meio da correria pelo poder. As conversas entre eles se tornaram mais sinceras, ainda que permeadas por diferenças enormes. Os jornais continuavam a explorar a história, e alguns colunistas diziam que a família Vasconcelos deve sua maior dívida de gratidão a um gari. Isso irritava Carolina, mas também a fazia refletir. O orgulho ainda queimava, mas a verdade era impossível de negar. A vida da filha estava nas mãos de Mateus. Numa manhã, enquanto observava Sofia brincar com um pequeno jardim improvisado, Carolina se aproximou de Mateus. Não havia assessores, nem parentes por perto. Apenas eles três. Eu devo muito a você. Mais do que consigo expressar. Ela fez uma pausa, escolhendo com cuidado as palavras. Pela primeira vez em muitos anos, alguém me mostrou que ainda existe bondade sem preço. Mateus sorriu de forma simples, sem grandes discursos. Às vezes, dona, a gente só precisa de um pouco de humanidade. Carolina abaixou o olhar, sentindo o peso das próprias falhas. Não estava pronta para admitir em voz alta, mas sabia. Aquele homem humilde havia feito mais por ela e pela filha do que todos os luxos que o dinheiro podia comprar. E, pouco a pouco, o preconceito começava a se transformar em algo que ela não esperava sentir: respeito. Os dias foram se transformando em semanas, e Mateus já não era apenas o homem que salvara Sofia. Para a menina, ele era um amigo de verdade, alguém que trazia histórias simples da rua, curiosidades sobre as pessoas que passavam despercebidas, e uma alegria que nenhuma das paredes de mármore da mansão conseguia oferecer. Carolina observava em silêncio. A cada riso da filha, sentia-se dividida entre a gratidão e a dor de reconhecer que nunca fora capaz de provocar aquele brilho nos olhos dela. Era estranho perceber que um homem de uniforme gasto, que cheirava a chuva e poeira, conseguia devolver vida àquilo que seu dinheiro jamais tocou. Certo dia, Sofia pediu algo inesperado. Mamãe, eu quero ir ver onde o Mateus trabalha. Quero conhecer a rua dele, as pessoas dele. O pedido soou como um choque. Carolina jamais havia pisado em um bairro humilde, muito menos permitido que a filha fosse. Mas o olhar insistente da menina não deixou espaço para recusa. Depois de muito pensar, ela cedeu. O carro de luxo estacionou diante de uma rua simples, cheia de casas coloridas e crianças brincando descalças. Mateus esperava, tímido, com o uniforme ainda sujo da manhã de trabalho. Sofia se iluminou ao vê-lo e pediu que a levassem até o pequeno campo de terra batida onde garotos chutavam uma bola improvisada. Aqui é o lugar que eu cresci, disse Mateus, apontando para a viela ao lado. Cada canto tem uma lembrança. Carolina, desconfortável, olhava ao redor. Tudo lhe parecia estranho, quase hostil. Mas, à medida que via Sofia rir com as crianças do bairro, algo dentro dela se quebrou. A filha não estava frágil nem isolada ali. Pelo contrário, estava viva, misturada àquele cenário simples, sem medo, sem barreiras. No fim da tarde, quando o sol tingia o céu de laranja, Mateus os convidou para entrar em sua casa.
Era um espaço pequeno, com paredes descascadas, mas arrumado com cuidado. Na mesa havia café passado na hora e pão fresco da padaria da esquina. Carolina, acostumada a banquetes, hesitou. Mas Sofia foi a primeira a provar e, com um sorriso encantado, declarou que era o melhor café do mundo. A cena mexeu profundamente com Carolina. Percebeu que, entre o lixo recolhido das ruas e a riqueza sufocante da mansão, existia um ouro invisível, a humanidade. Aquilo que não se mede em cifras, mas em gestos. Naquela noite, quando voltaram para casa, Carolina chamou Mateus à parte. Hoje eu entendi o que nunca quis enxergar. Você me mostrou que minha filha não precisa de mais luxo. Ela precisa de verdade, de gente que a olhe sem interesse. Você deu isso a ela, e isso não tem preço. Mateus sorriu, sem jeito. Dona Carolina, eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas fico feliz de saber que Sofia se sente bem comigo. Carolina respirou fundo, olhando de forma diferente pela primeira vez. Não como alguém inferior, mas como igual. Você não é qualquer pessoa, Mateus. Você é a prova de que a vida pode ser maior do que a gente imagina. O tempo passou, e a história de Mateus e Sofia continuou a inspirar. A mídia ainda tentava explorar o caso, mas para eles já não importava. O vínculo estava criado. A menina ganhou um amigo verdadeiro, e Carolina aprendeu a valorizar aquilo que havia perdido no meio do luxo, a simplicidade. Mateus, mesmo continuando a varrer ruas, já não se sentia invisível. Ele sabia que, em algum lugar, existia alguém que via nele muito mais do que um uniforme laranja. E isso era suficiente para transformar suas manhãs cansativas em jornadas de propósito. Em um domingo, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Sofia segurou a mão dele e disse: Sabe, Mateus, você é o meu herói. Ele engoliu em seco, tentando conter a emoção. Nunca havia sonhado em ser chamado assim. Para ele, heróis eram os que apareciam em capas de revistas, não homens que carregavam sacos de lixo. Mas naquele instante, com a voz suave de Sofia ecoando em sua memória, entendeu: ser herói não tinha nada a ver com fama. Era sobre estar no lugar certo, na hora certa, e ter coragem de agir. Carolina, que caminhava alguns passos atrás, ouviu as palavras da filha e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez tivesse encontrado algo mais precioso do que qualquer herança. A certeza de que, mesmo em um mundo dividido por muros invisíveis, ainda era possível cruzar caminhos e descobrir que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se oferece. E foi assim, entre o lixo das ruas e o ouro de uma vida de luxo, que um gari simples e uma família milionária descobriram o valor que jamais imaginaram encontrar: a grandeza de um gesto de humanidade. E você, no lugar de Mateus ou de Carolina, o que teria feito? Quero muito ler a sua opinião aí nos comentários. Ah, e se essa história mexeu com você, se inscreve aqui no canal A Vida Conta, porque sua participação ajuda esse espaço a crescer e a trazer ainda mais histórias emocionantes. Deixa o like para fortalecer e compartilha com alguém que precisa refletir sobre o valor da vida.